Antes de iniciarmos este estudo, queremos explicar com carinho o que é este projeto e o que você encontrará ao caminhar conosco. Este é um projeto contínuo de estudos bíblicos, construído com cuidado e profundidade para pessoas que desejam compreender a palavra de Deus e não apenas ouvi-la superficialmente. Caminharemos livro por livro do Novo Testamento, começando pelo Evangelho segundo São Mateus. Não com pressa, sem pular textos, respeitando a Escritura, seu contexto, sua mensagem e seu propósito eterno. Em cada capítulo, você encontrará dois momentos. Primeiro, a leitura direta do texto bíblico, feita com clareza e fidelidade, sem interrupções nem comentários. Depois, entraremos no estudo e na explicação dos versículos, considerando o contexto histórico, o sentido espiritual, a aplicação prática e emocional, sempre conectando com Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo. Este projeto foi pensado para ensinar, acolher e conduzir. Se você está chegando agora, saiba, não é preciso ter conhecimento prévio. Caminhe conosco. Se já conhece as Escrituras, aprofunde-se conosco. Feita esta introdução, iniciamos agora o primeiro estudo. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, que o Espírito Santo nos conduza, nos ensine e nos revele Cristo em cada palavra. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 1, está escrito: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Capítulo 1, versículo 2. A Abraão nasceu Isaque, e a Isaque nasceu Jacó, e a Jacó nasceram Judá e seus irmãos. Capítulo 1, versículo 3. E a Judá nasceram de Tamar, Farés e Zará. E a Farés nasceu Esrom, e a Esrom nasceu Arão. Capítulo 1, versículo 4. E a Arão nasceu Aminadab, e Aminadab nasceu Naasson, e a Naasson nasceu Salmão. Capítulo 1, versículo 5. E a Salmão nasceu de Raabe Buz, e a Buz nasceu de Rute Obed, e o Obed nasceu Jessé. Capítulo 1, versículo 6. E o Jessé nasceu o rei Davi, e da Davi nasceu Salomão, daqui fora a mulher de Urias. Capítulo 1, versículo 7. E o Salomão nasceu Roboão, e o Roboão nasceu Ábias, e o Ábias nasceu Asa. Capítulo 1, versículo 8. E o Asa nasceu Josafá, e o Josafá nasceu Jorão, e o Jorão nasceu Osias. Capítulo 1, versículo 9. E o Osias nasceu Joatão, e o Joatão nasceu Acais, e o Acais nasceu Ezequias. Capítulo 1, versículo 10. E o Ezequias nasceu Manassés, e o Manassés nasceu Amon, e o Amon nasceu Josias.
capítulo 1, versículo 11. E o Josias nasceram Jeconias e seus irmãos, no tempo da deportação para a Babilônia. Capítulo 1, versículo 12. E depois da deportação para a Babilônia nasceu a Jeconias Salatiel, e o Salatiel nasceu Zorobabel. Capítulo 1, versículo 13. E o Zorobabel nasceu Abiúde, e o Abiúde nasceu Eliaquim, e o Eliaquim nasceu Azor. Capítulo 1, versículo 14. E o Azor nasceu Sadoc, e o Sadoc nasceu Aquim, e o Aquim nasceu Eliúde. Capítulo 1, versículo 15. E o Eliúde nasceu Eleazar, e o Eleazar nasceu Matã, e a Matã nasceu Jacó. Capítulo 1, versículo 16. E o Jacó nasceu José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Capítulo 1, versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. O capítulo 1 do Evangelho, segundo São Mateus, inicia com a genealogia de Jesus Cristo, estabelecendo sua identidade messiânica. Capítulo 1, versículo 1 nos apresenta: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui vemos que Jesus está ligado a Abraão, pai do povo de Israel, e a Davi, rei segundo o coração de Deus. Isso mostra que Deus cumpre suas promessas e que a linhagem de fé conecta a história humana à providência divina. Nos versículos 2 a 6, acompanhamos a sucessão de Abraão a Davi. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Cada nome representa vidas reais com fé, falhas e redenção. Judá, por exemplo, tomou decisões complexas, mas permaneceu no plano divino. Isso nos ensina que Deus atua através de pessoas imperfeitas, transformando suas histórias em algo maior. A genealogia de Davi a Salomão, Roboão, Ábias e Asa nos lembra que nomes famosos também carregam histórias de falhas e acertos. Versículos 6 a 9 mostram que, mesmo diante de erros humanos, a graça de Deus se manifesta e Ele cumpre seu propósito. Cada ancestral nos ensina sobre perseverança, confiança e fidelidade à vontade divina. Para nós, cristãos, é um lembrete de que nossas vidas podem fazer parte de algo maior.
se confiarmos em Deus. Nos versículos 10 a 17, acompanhamos a genealogia de Jeconias até José, marido de Maria, mostrando o contexto histórico do exílio na Babilônia. Essa parte revela que o plano de Deus se cumpre mesmo em tempos de dor e adversidade, mostrando sua soberania e cuidado. A história de Israel, marcada por erros, deportações e desafios, prepara o terreno para o nascimento de Jesus, o Messias prometido. Essa genealogia não é apenas uma lista de nomes, mas um mapa da fidelidade de Deus. Ela conecta o passado de Israel à vinda de Cristo, mostrando que Jesus cumpre as profecias e traz redenção. Cada versículo nos lembra que Deus trabalha através da história humana e nos convida a participar de sua obra, mesmo em nossas falhas. Para nós, cristãos modernos, a genealogia traz aplicações práticas. Primeiro, afirma nossa identidade em Cristo, como parte de sua linhagem espiritual. Segundo, nos lembra que Deus transforma nossas vidas, independentemente de nossos erros ou circunstâncias. E terceiro, nos inspira a confiar em sua providência, sabendo que Ele guia nossa história pessoal, trazendo pertencimento, propósito e esperança eterna. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 18, está escrito: E quanto ao nascimento de Jesus Cristo, foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 19. E José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, intentou deixá-la secretamente. Capítulo 1, versículo 20. E projetando ele estas coisas, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 21. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Capítulo 1, versículo 22. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, quando disse. Capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Capítulo 1, versículo 24. E despertando José do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua esposa. Capítulo 1, versículo 25. E não conheceu ela até que teve dado à luz o seu primogênito, e pôs o seu nome Jesus. O capítulo 1 do Evangelho segundo
São Mateus, versículos 18 a 20, nos apresenta o nascimento de Jesus Cristo e a preparação divina para a sua vinda. Capítulo 1, versículo 18 declara: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se coabitarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aqui vemos a intervenção direta de Deus na história humana. Historicamente, na cultura judaica, a noiva desposada estava legalmente comprometida, mas ainda não havia consumado o casamento. Descobrir-se grávida antes disso poderia causar escândalo e punição severa, inclusive apedrejamento. Capítulo 1, versículo 19 mostra a reação de José. E José, seu marido, sendo justo e não querendo infamá-la, intentou deixá-la secretamente. José demonstra fidelidade, justiça e misericórdia, escolhendo proteger Maria da vergonha pública. Isso nos ensina que mesmo em situações delicadas e difíceis, sabedoria e compaixão devem guiar nossas ações. No versículo 20, a narrativa apresenta a intervenção de um anjo do Senhor em sonho. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Deus revela seus planos, mostrando que Ele atua na vida das pessoas, conduzindo e protegendo seus filhos. É um convite à confiança total em Deus, mesmo diante de medo ou dúvida. Versículos 21 a 23 detalham o cumprimento da profecia. O menino será chamado Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados. Aqui vemos a dimensão espiritual do nascimento de Cristo. Ele não é apenas humano, mas o Messias prometido, trazendo redenção e esperança. O texto conecta o nascimento de Jesus à profecia de Isaías, mostrando que Deus cumpre suas promessas no tempo certo e de maneira perfeita. Nos versículos 24 e 25, José demonstra fé e obediência. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. E recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o qual chamou Jesus. José segue o plano divino, confiando totalmente em Deus. Para nós, isso ensina que redenção e propósito se cumprem quando confiamos e obedecemos a Deus. Mesmo diante de circunstâncias inesperadas,
e que nos desafiam. Historicamente, o contexto judaico da época valorizava regras rigorosas, honra familiar e tradições fortes. O nascimento de Jesus dá início a uma nova era de esperança, graça e redenção, mostrando que Deus está presente em todas as gerações, guiando e protegendo aqueles que confiam nele. Esta passagem nos convida a colocar fé acima do medo e do julgamento humano, reforçando identidade, pertencimento e propósito no plano divino. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, versículo 1, está escrito: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Capítulo 2, versículo 2, dizendo: Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Capítulo 2, versículo 3. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Capítulo 2, versículo 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Capítulo 2, versículo 5. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Capítulo 2, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Capítulo 2, versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Capítulo 2, versículo 8. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Capítulo 2, versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Capítulo 2, versículo 10. E, vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Capítulo 2, versículo 11. E entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Capítulo 2, versículo 12. E, sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra,
por outro caminho. O capítulo 2 do Evangelho, segundo São Mateus, versículos 1 a 12, nos apresenta a visita dos magos do Oriente a Jesus. Contextualizando historicamente e espiritualmente o reconhecimento do Messias desde os povos gentios. Capítulo 2, versículo 1 diz: Tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Historicamente, Herodes era o governante local, sob o domínio romano, conhecido por sua política astuta e violência para manter o poder Belém. Pequena cidade da Judeia, era o local profetizado como o nascimento do Messias, e sua escolha mostra como Deus cumpre profecias com precisão. Apesar das circunstâncias políticas e sociais adversas. Os magos, estudiosos das estrelas e das profecias, reconhecem a importância celestial do nascimento de Jesus. Nos versículos 2 a 3, eles perguntam: Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Essa busca representa a busca espiritual por Deus, indicando que até pessoas de fora do povo de Israel podem o reconhecer e se aproximar da luz divina quando seguem a revelação de Deus. Versículos 4 a 6 descrevem a reação de Herodes e a consulta aos escribas. O rei, preocupado com seu poder, pergunta onde o Messias deveria nascer. E eles respondem citando a profecia: E tu, Belém, terra de Judá, de maneira nenhuma és a menor entre os príncipes de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Esse trecho destaca como Deus atua através das profecias. Mesmo diante de líderes humanos corruptos, preparando o cumprimento de sua vontade. Nos versículos 7 a 8, Herodes engana os magos, pedindo que descubram a localização da criança e depois o informem, mostrando a oposição humana ao plano divino. E como o maligno tenta frustrar o propósito de Deus. Mas versículos 9 a 10 revelam que a estrela reaparece, guiando-os diretamente até Jesus. Aqui vemos que Deus protege seus planos e conduz aqueles que buscam a verdade, mesmo quando enfrentam engano e perigo. Finalmente, nos versículos 11 a 12, os magos adoram Jesus, oferecendo ouro, incenso e mirra, presentes que simbolizam realeza, divindade e sofrimento futuro. Eles retornam para seu país por outro caminho, obedecendo à orientação divina, demonstrando que fé, discernimento e obediência caminham juntas. Para nós hoje, este relato ensina que Deus revela seu plano a quem busca com sinceridade, guiando cada passo com propósito e redenção, incluindo todas as nações na adoração a Cristo.
No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, versículo 13, está escrito: E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E fica lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Capítulo 2, versículo 14. E, levantando-se, tomou o menino e sua mãe de noite e retirou-se para o Egito. Capítulo 2, versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei o meu filho. Capítulo 2, versículo 16. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo que diligentemente inquirirá dos magos. Capítulo 2, versículo 16. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Capítulo 2, versículo 18. Voz foi ouvida em Ramá, choro, grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não queria ser consolada, porque já não existem. Após a visita dos magos, vemos a intervenção direta de Deus na proteção de Jesus e de sua família. Historicamente, o contexto político era extremamente tenso. Herodes o Grande governava a Judeia com mão de ferro, temendo qualquer ameaça ao seu trono. Sua paranoia e crueldade eram conhecidas. Ele não hesitaria em eliminar um possível rival, mesmo que isso significasse derramamento de sangue inocente. Diante desse perigo iminente, José recebe uma orientação divina em sonho, instruindo-o a fugir com Maria e Jesus para o Egito. Esta ação nos mostra que Deus atua de forma preventiva e protetora, guiando seus filhos nos momentos de ameaça real. A viagem para o Egito também possui significado histórico e espiritual. O Egito era visto como um local de refúgio e sobrevivência para o povo de Israel. E essa trajetória cumpre simbolicamente as escrituras que retratam a proteção divina sobre o Messias, lembrando o Êxodo e a preservação de Israel pelo poder de Deus. Enquanto José e sua família permanecem protegidos, a narrativa também nos mostra a malícia humana e o plano perverso de Herodes. Ele ordena a morte de todas as crianças de Belém com menos de 2 anos, em uma tentativa de eliminar o Messias. Este episódio evidencia a realidade do mal, do poder corrupto e da oposição ao plano divino. Mas também ressalta que Deus é soberano e ninguém pode frustrar seu propósito.
Espiritualmente, essa passagem nos ensina sobre confiança, obediência e discernimento. José não hesita em seguir as instruções divinas, mesmo diante de um cenário perigoso e incerto. Isso nos serve de exemplo quando confiamos nas orientações de Deus. Ele nos protege e nos conduz pelo caminho seguro, mesmo quando tudo ao redor parece ameaçador. Além disso, a tragédia ordenada por Herodes, conhecida como Massacre dos Inocentes, cumpre uma antiga profecia que prenunciava sofrimento e luto. Isso revela que Deus está atento a cada detalhe histórico, utilizando eventos aparentemente trágicos para revelar sua justiça. Planejamento e redenção, o choro das crianças e o luto das famílias são reconhecidos por Deus, mostrando que Ele acompanha e consola os corações feridos e transforma a dor em propósito dentro de sua narrativa divina. Para nós hoje, esta passagem nos ensina que mesmo diante de ameaças externas, perseguições ou situações que parecem desesperadoras, Deus permanece no controle, guiando, protegendo e mantendo o propósito redentor em ação. Ela reforça a importância de fé, obediência e confiança, mostrando que o Messias veio para trazer esperança e salvação, e que o plano divino se cumpre, mesmo nos contextos mais adversos. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, versículo 19, está escrito: E tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Capítulo 2, versículo 20, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a vida do menino. Capítulo 2, versículo 21. E levantando-se, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Capítulo 2, versículo 22. E ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em lugar de Herodes, temeu ir para lá. E, avisado em sonho, retirou-se para as partes da Galileia. Capítulo 2, versículo 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, que ele seria chamado Nazareno. Após o massacre dos inocentes e a fuga para o Egito, vemos a continuação da intervenção divina na vida de Jesus e de sua família. Historicamente, Herodes já havia morrido, encerrando seu governo marcado por paranoia, violência e instabilidade política. Com sua morte, surge uma oportunidade segura para José retornar com Maria e Jesus à terra de Israel.
Deus orienta. José novamente por meio de um anjo em sonho, instruindo-o a voltar. Mas com cuidado. A região da Judeia ainda podia ser perigosa. E José, obedecendo à orientação divina, se dirige para a Galileia. Este movimento não é apenas logístico. Ele cumpre profecias antigas e demonstra a soberania de Deus sobre a história, mostrando que cada passo do Messias está cuidadosamente planejado e protegido. Ao se estabelecer em Nazaré, vemos o cumprimento de uma antiga profecia. Jesus seria chamado Nazareno historicamente. Nazaré era uma cidade pequena, pouco relevante politicamente, mas espiritualmente significativa. Isso mostra que Deus escolhe o aparentemente insignificante para manifestar sua grande obra, ensinando-nos que valor humano não determina valor divino. Espiritualmente, esta parte da narrativa reforça a importância da obediência, discernimento e confiança na providência divina. José age com fé e prudência, seguindo exatamente a direção de Deus. Para nós, isso é um exemplo de como devemos responder às orientações divinas, mesmo quando os caminhos parecem simples ou humildes, confiando que Deus cumpre suas promessas de maneira perfeita. Além disso, o retorno a Nazaré mostra que Deus protegeu o Messias e garantiu a continuidade do plano de salvação. Mesmo diante da perseguição, morte e adversidade humana, o cuidado divino é evidente. Ele guia, protege e cumpre seu propósito de redenção sem falhas. Essa passagem nos ensina que, assim como Jesus foi protegido e guiado, nossas vidas também podem ser conduzidas pela providência divina, reforçando nossa identidade, pertencimento, propósito e esperança em Cristo. Para os cristãos, este trecho é um lembrete constante de que Deus está presente em todas as circunstâncias. Protege seus filhos e cumpre seus planos, mesmo em cenários adversos. A narrativa nos inspira a confiar plenamente na orientação divina, a obedecer com fé e a reconhecer que o propósito de Deus se manifesta, mesmo nas situações mais inesperadas.